E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. Porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos havendo dúvidas sobre o conteúdo. Mendonça não se calou. Diante de Flávio Dino, ele confrontou a estratégia que está colocando em risco a sua liberdade de expressão. O debate pegou fogo quando ele explicou que, na prática, quem está decidindo o que é crime ou não na internet não é a lei, mas um algoritmo de medo. Entenda agora o que está em jogo. Entendo que nós não poderíamos, por ato de terceiro, atribuir aqui uma responsabilidade solidária. Aqui uma diferença e uma divergência conceitual em relação ao entendimento do eminente relator e daqueles que nos acompanharam. Penso que esse ponto é relevantíssimo, senhor presidente, porque ao atribuir responsabilidade solidária e não subsidiária, nós estamos gerando um efeito inibitório no sentido de que as plataformas, por defesa, elas sempre terão uma tendência de ter uma atuação mais sensorial ou censura na prática das manifestações e no acompanhamento das manifestações dos usuários das aplicações de internet. Entendo que a responsabilidade solidária que agrava essa situação do efeito inibidor na atuação tanto das pessoas físicas, mas especialmente das plataformas que fazem, que têm esse tipo de atuação, onde há manifestações públicas no âmbito da internet. Segundo ponto... Isso, André, me permitiria só um pequeno à parte? Me parece que, na forma que foi definida na tese, as plataformas passam a ter responsabilidade por ato próprio, porque, ao serem notificadas e deixarem, por exemplo, de retirar um conteúdo que deveria ser retirado, aí elas estão praticando uma conduta que gera responsabilidade. Então, acho que a divergência, na verdade, ela está nesse ponto, na compreensão, talvez, de que, pelo que foi definido na tese, as plataformas passam a ter uma responsabilidade e elas serão responsabilizadas por ato próprio. Acho que é só para colocar esse ponto, talvez, da divergência, ela fica... Não talvez... por retirar, é uma divergência aqui, mas eu estou responsabilizando ela em função de um ato de terceiro. Não, mas ela é o notificado... A derivação da responsabilidade dela surge do ato de terceiro. Ela não foi a produtora do conteúdo, ela simplesmente é a armazenadora do conteúdo. Eu estou atribuindo a ela uma responsabilidade de retirar o conteúdo, sob pena dela ser solidariamente responsável por um conteúdo que não foi ela que produziu. Originariamente ela não produziu, mas é a partir da interpretação dada pelo tribunal, sobretudo em relação à aplicação do regime do 21, aí ela passa a ter uma responsabilidade quando ela deixa de agir, se for o caso de agir, dentro das hipóteses que estão na tese. Então, por isso que eu acho que esse talvez seja o núcleo da divergência, é saber se as plataformas têm responsabilidade por ato próprio ou não. A minha compreensão, assim como da eminente relator, é de que elas têm. E, aliás, se me permite... Até o artigo 19 e 21 estão no capítulo específico da responsabilidade por ato de terceiro. Sim, mas no artigo 21, que foi criado especificamente, até ele recebeu o apelido de uma atriz que teve expostas imagens íntimas por um ex-namorado, e qual é a aplicação dele naquele universo específico da exposição da intimidade, especialmente da vida íntima e sexual das pessoas, né? Das suas intimidades. Ela notifica a plataforma
E se a plataforma não retira, ela é responsabilizada. Então, o judiciário, o 21, já tem aplicabilidade de solidariedade. A sugestão do ministro Cristiano Zanin, no caso, de colocar isso na tese... De subsidiariedade. Foi de solidariedade. Foi de esclarecer isso, que na prática o 21 já é interpretado assim pelo Poder Judiciário brasileiro. Se existe, né, e é muito comum isso, uma exposição, né, de um ex-marido, um ex-companheiro, um ex-namorado que expõe a sua ex-esposa, a sua ex-namorada, conteúdos íntimos numa plataforma, a plataforma é notificada pelo artigo 21 e, uma vez ela não retirando, ela responde já. Subsidiariamente. Não subsidiariamente, solidariamente. É o que está no dispositivo, ministro Toffoli. Eu vou ler. O provedor, o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente, não solidariamente. O que o tribunal tem feito, e isso é verdade, é dizer que entende que essa responsabilidade é solidária, mas não é derivada da lei. E aí a essência da minha divergência, já no mérito do julgamento, no julgamento anterior, que se repete hoje. Então, são premissas distintas, já desde a origem, que levam hoje a ter uma divergência também nesse momento. Não tenho como retroceder isso em relação ao meu próprio voto para atribuir hoje uma responsabilidade solidária. O que se fez ainda foi, além dos casos específicos do artigo 21, que são as questões de cunho sexual, se incluíram outras formas de responsabilidade no artigo 21. E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária, estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Eu estou apenas dizendo que, na situação atual, nós estamos gerando um efeito inibidor, porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos, havendo dúvidas sobre o conteúdo. Em especial, porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que, mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. Nesse ponto específico, inclusive, há, por parte dos embargos, um pedido para que se considere aquilo que é manifestamente crime. E, nesse ponto, também é um ponto de divergência da minha parte. Aquilo que manifestamente é crime, eu até faria, nós já elencamos uma série de novas hipóteses para ensejar a responsabilidade das plataformas. Agora, que seja aquilo que, ao menos manifestamente, você tem a possibilidade de enquadrar ou de visualizar que é crime, sob pena de um novo efeito inibidor, porque as plataformas, por cautela, para não serem responsabilizadas, elas também, nesse ponto, elas vão retirar os respectivos conteúdos. Nós estamos, na verdade, atribuindo a um terceiro, ministro Fux, particular, a decisão para dizer se é ou não crime, sob pena de ele, fazendo um juízo equivocado, ele vir a ser responsabilizado por um ato de terceiro. Ministro André, se Vossa Excelência me permite,
Eu, por exemplo, anotei, fiz essa observação que, no meu modo, se resolveria se nós adotássemos a expressão tipicidade estrita e não molde, dos moldes, como está eu até conversei com Vossa Excelência, tipicidade estrita, não nos moldes do artigo. Aqueles casos têm de ter tipicidade estrita, por quê? No direito penal, que é a última ratio, para se enquadrar a conduta como crime, tem que enquadrar em todos os verbos do tipo. Então, nós temos aqui vários... Não, terrorismo não tenho a menor dúvida, e outros crimes são muito claros. Agora, por exemplo, atentado violento ao Estado Democrático, a plataforma que vai dizer se houve esse crime ou não? Então, quem vai avaliar isso? Então, se nós colocarmos, não precisa ser manifesto licitude, tipicidade estrita, direito penal é tipicidade estrita, porque você pode haver muita divergência sobre a conceituação dos crimes. Então, se a tipicidade estrita é observada, aí a plataforma já sabe que aquilo ali é crime, etc. Agora, ela não pode ponderar se isso pode ser encaixado naquilo, isso aí seria completamente uma delegação de justiça. Sim. Então, eu acho, inclusive, que a plataforma pode querer ingressar em juízo para demonstrar que o que ela está fazendo não é crime. Não é crime. Não é? Oi? Permita, ministro Fux e ministro André. Em última análise, quem vai definir é o Poder Judiciário. É isso. Claro, mas o fato de um particular fazer um juízo prévio acontece no mundo para além da internet. Se eu vou alugar uma casa, eu faço um juízo prévio. Se um shopping vai alugar uma loja, ele faz um juízo prévio, sob pena, inclusive, de responsabilidade civil, dependendo da hipótese. Então, não é de se estranhar o que acontece. Nós estamos invertendo a possibilidade. E foi isso a decisão que nós tomamos, que, obviamente, em sede de embargos, não está em reapreciação. O que nós dissemos? É de que, aí sim, a plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. Sempre o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Ministro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo.